Então vamos lá, pessoal. Vídeo aqui do Augusto Galego. Isso aqui foi até indicação da rapaziada lá no grupo do Telegram, né? Mas, cara, assim, olha, é um pouco difícil ver os vídeos do Galego, cara, porque assim, ele mete uma tela brancona, gigante, assim, olha. Eu não consigo ver os vídeos dele à noite. Passa de 6:30 da noite, eu não consigo mais ver os vídeos dele, cara. E é sério, assim, olha, eu já sou branco e ainda com brancão, assim, ó, com a tela, eu vou desaparecer. Cara, se eu colocar a mão assim, olha. Ó, vou soltar um poder daqui a pouco, hein? Vou soltar alguma coisa aqui daqui a pouco. Então, assim, senhor Augusto Galego, por gentileza, aumente o brilho pra gente ver melhor, né, os teus vídeos. Mas vamos lá. Seu diploma não vale nada. Top. Vamos lá. Ninguém, absolutamente ninguém, durante todos os meus 5 anos de faculdade me parou pra falar isso, então eu Não vou parar pra falou. falar pra você. O seu diploma, por si só, não vale de absolutamente nada. Esse aqui é o valor que o seu diploma tem por si só, né? Sem contar o resto da sua experiência, ele sozinho, o pedaço de papel, não tem nenhum valor. Mas calma, nota. Por si só. Eu já vou É. explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Primeiro, pra quem que é esse vídeo? Esse vídeo é pra quem vai Cara, você tem que esperar, você tem que explicar isso muito bem. Mas vamos lá. trabalhar com computação, com desenvolvimento de software, com áreas de software na iniciativa privada, especificamente na iniciativa privada. Para quem que não é esse vídeo, área acadêmica, concurso 80% dos público, tá? devs, Para essas pessoas iniciativa aqui, privada. esse vídeo não faz sentido. Esse vídeo só faz sentido, certo? Isso que eu Concurso. quero te falar só vai ter um contexto que tem algum sentido se você vai trabalhar em iniciativa privada. Se você quer trabalhar em empresas médias, grandes, pequenas, enfim. Se você vai ficar na área acadêmica, né, ou produção científica, pesquisa, esse tipo de coisa, ou vai fazer um concurso público, pode ignorar esse vídeo, não é pra você. Para iniciativa privada, especificamente falando, não leva ao pé da letra o que eu acabei de falar de o diploma não vale nada. É o diploma por si só o pedaço de papel isoladamente, né? Porque é o seguinte, o seu diploma, ele é parte importante da sua experiência profissional, ele é parte importante de você ser um profissional completo. O diploma, ele é sim importante como parte da sua experiência. Ele te torna um profissional mais valioso, ele é excelente para Big Tech. Se você quiser entrar numa empresa Big Tech, é assim, importantíssimo você ter um diploma, que isso vai te destacar muito contra os outros candidatos, tá? Se você olhar Big Tech, olha muito bem para diploma, inclusive, principalmente para diplomas de universidades renomadas. Uma USP no seu currículo é excelente para Big Tech. Para empresas menores, digamos assim, empresas fora do Brasil, já trabalhei para várias, nenhuma delas minimamente se importava qual que era a minha universidade. Eles nem sabem quais universidades do Brasil são boas, então... Vamos lá, cara, vamos lá, calma. É, Ele tá certo, tá? Ele tá certo, mas eu tenho umas coisas a acrescentar aqui. Assim, olha, eu acho que o Galego, ele tem, né, aproximadamente a mesma quantidade de tempo, né, de anos que eu, né? Ou é alguma coisa assim, às vezes eu sou um pouquinho mais velho, é alguma coisa do tipo, né? Mas assim, olha, tem uma diferença da necessidade do diploma, principalmente para quando você vai falar de triagem e também de uma coisa que é validação social frente a empresas. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Vamos fazer um desenho aqui só para tentar retratar, né, melhor o que eu quero falar. Vamos lá. Galera, é o seguinte, eu fiz um desenhozinho aqui, vamos tentar, né, representar o que eu tô pensando. Mas olha só, o que eu tô querendo falar com isso? Olha, isso aqui é uma espécie de retratação minha, tentar falar o que eu acho aqui. Mas eu fiz um quadradão aqui, olha, em que eu chamei isso aqui de empresas. E eu tracei uma retinha aqui, olha, essa reta, que mostra, né, empresas que só aceitam com diploma. Isso aqui é mais ou menos a configuração que eu acredito que nós temos hoje em dia. De novo, cara, a gente não tem estudo sobre isso, eu queria tanto um estudo a respeito disso, né? Então, assim, Rocket City ou então Código Fonte TV, por gentileza, veja quais empresas estão aceitando, quais não. Mas você consegue mediar isso daqui um pouco, né, em LinkedIn, outros lugares e tudo mais. Eu acredito que hoje a distribuição tá assim, tá? Se você pegasse anos anteriores, né, alguns anos para trás, essa linha estava mais para cima, estava mais ou menos assim. Né? Você tinha até mesmo, né, grandes empresas, big techs e tudo mais, que sim, cara, eles estavam aceitando
tranquilamente sem nenhum tipo de diploma. Eu já vi gente, cara, quer ver, IBM, Magalu, eu já vi gente da Americana, já vi gente do Google, já vi cara do Google, lá da Meta também, que fica ali atrás da Google, sem diploma. Eu acho que eles ainda estão lá. Só que o que acontece? Foi passando o tempo, foi vindo muita gente, né, para essa parte de programação e desenvolvimento. Então, né, algumas empresas elas começaram realmente a levantar um pouquinho essa régua, né? E a tendência que a gente tem é exatamente essa. Nós temos mais empresas, né, que vão necessitar de uma pessoa que tenha, né, diploma e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que em faculdade você não chega necessariamente a ver um React da vida, a ver uma tecnologia que você vai encontrar diretamente no mercado de trabalho, né? Você vê coisas que são um pouco mais aprofundadas, você não vai estar tão assim no raso. Você vai ver coisas realmente assim que vão fortificar a tua base. Mas essa fortificação da base, ela não aparece muitas das vezes, né, quando a gente tem um cenário real, né, de produção de software a nível comercial. Só que você ainda tem essa validação, essa necessidade de algumas empresas de realmente precisarem do diploma. E aqui, pessoal, vamos conversar de verdade. É claro que no mundo hipotético, algumas pessoas podem falar: ah, Rafa, mas pelo amor de Deus, eu consigo entrar, né, num site, no YouTube, pegar conteúdo, ou até mesmo na Rocket City, né, que é parceira do canal, link aqui nos comentários para 10% de desconto. Então, assim, é claro que eu consigo pegar outros lugares para estudar, eu consigo me formar como programador por mim mesmo. Irmão, eu sei disso. De coração, eu conheço gente que não tem diploma e é absurdamente técnica, é absurdamente referência. Só que, infelizmente, o mundo é assim. Então, não adianta ficar, né, nessa de eu vou tentar militar por um mundo melhor e não sei o que. Eu acho que é melhor, cara, você tentar mudar a única pessoa que você consegue, que é você mesmo. Então, assim, essa daqui é a minha visão, né, que eu tenho a respeito dessa parte de diploma. Mas vamos voltar agora lá pro vídeo do Galego, né? Beleza. Vou dar uma puladinha aqui, ó, pra cabeça dele. Continue. Então, para algumas não faz diferença. Para Big Techs vai fazer diferença. Mas o que eu tô querendo dizer, né? Que o diploma, se você só o que você tem é um diploma, tá? Ele não vai te garantir absolutamente nada e no mercado atual você não vai conseguir nada só com o diploma. Nada, nada, nada. Se só o que você tem pra apresentar é um pedaço de papel, você não vai conseguir nenhuma experiência. Ele é insuficiente. Verdade. Essa daqui é a palavra, tá? A nossa área, ela não é que nem as outras áreas. Eu sinto te informar, mas ela simplesmente não é que nem as outras áreas. Você não pode simplesmente ficar na faculdade, se formar na faculdade e depois tentar encontrar um emprego. Não vai conseguir. Não vai ser o suficiente. Você vai ter ali, pô, eu tenho meu diploma aqui, ó. Eu sou formado na UFSC, né? Universidade que eu sou formado. Sou formado na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Quero um emprego como desenvolvedor júnior Java aqui em Florianópolis, que é um polo tecnológico. Vou encontrar? Não vou. Não vou conseguir. Vai ter que dar Só com isso, corre. no mercado atual, não vou conseguir. Muito improvável, muito difícil. O que vai acontecer com você, se você aqui, né? Você tá na faculdade, você passa durante o período de faculdade, 4, 5 anos, sem obter experiência fora do horário de aula. Você vai sair da faculdade para um mercado extremamente desafiador. Eu vi isso acontecer muitas vezes, tá? E ninguém nunca me falou disso, por isso que eu tô te alertando. Você vai sair com esses 4 anos de experiência de estudar compiladores, bancos de dados, estruturas de dados, sistemas inteligentes, arquitetura de computadores, engenharia de software, vai sair para um mercado desafiador e não vai conseguir emprego. Você não vai conseguir o seu primeiro emprego. Você vai ficar desempregado por bastante tempo pedalando. Não vai conseguir absolutamente nada. E aí você vai olhar quem é que tá conseguindo emprego no seu lugar, né? Quem é que tá pegando seus empregos. Um jovem de 15 anos que tem um servidor de Minecraft, um formando em economia que fez scripts em Python para gerar relatórios no escritório de investimentos, um arquiteto que fez um bootcamp com possibilidade de contratação, se destacou e conseguiu entrar num emprego aí. Essas pessoas estão conseguindo emprego. Se você só fizer 4 anos de faculdade e não fizer nada, eu sinto te informar, você vai perder para essas pessoas. Todas elas vão conseguir emprego e você não, porque elas têm algo que você, nesse caso aqui, nesse cenário que eu tô falando, não tem. Eu vou falar bem sério aqui, tá? Me ouve. A nossa área, em específico, ela não requer faculdade. Faculdade é excelente, tá? Vale muito a pena fazer, eu fiz, eu recomendo, mas ela requer algo mais importante do que faculdade. As palavras em inglês, né, de agency, ou grit, ou drive, são palavras que representam aqui o que eu quero dizer, e o que eu quero dizer é que
você precisa aqui. Em português seria algo parecido com autonomia e autodidatismo. Você precisa, no início da sua carreira, principalmente durante seus anos de faculdade e durante seus anos como júnior, você precisa de muita autonomia e autodidatismo. Muita gente vai ver esse vídeo e vai falar, Então, calma, é mais ou menos, é porque assim, olha, vamos lá, galego. Eu concordo com isso aqui, tá? Com isso aqui, tudo que ele tá colocando. Mas tem um problema. Não é necessariamente autodidatismo. Eu consigo falar, na verdade, que, assim, olha, irmão, entra numa sala qualquer, e pergunta o seguinte: quem aqui é autodidata? Você vai ver que todo mundo vai levantar a mão. Autodidatismo, na verdade, não existe pessoa que não consegue aprender por si só. Eu acredito que todo ser humano tem isso. É claro que você desenvolve essa habilidade, mas eu não diria que é necessariamente, não é que não é necessariamente um autodidatismo. A ideia, na verdade, é que a gente tem que ter experiência prática. Se você tiver experiência prática, aí sim você vai conseguir, né, ter uma certa paridade nesse tal mercado desafiador. É experiência prática. É isso que você tem que ter. E aí é por isso que a galera fica falando, né? Você tem que fazer o teu corre por fora para aprender a programar também fora da faculdade, né? Aquilo que faz, né, realmente sentido, né, que está no mercado de trabalho, porque é isso que eles vão pedir para você. É muito interessante, cara, quando você está, por exemplo, numa faculdade, e aí você pega, por exemplo, aquelas descrições de vagas de estágio, sabe? Você vai ter o seu primeiro susto. Porque tudo que vai estar aparecendo ali de requerimento, né, para você fazer o teu estágio, são coisas que você não vai entrar na tua grade curricular, né? Talvez entre, talvez sim entre, mas no geral você vai ter que ver muita coisa de framework, alguns bancos de dados, algumas tecnologias que não vão estar na tua grade curricular. Então, assim, é interessante você ter um autodidatismo, né? E agora eu tenho que falar de uma maneira mais desenvolvida, sim, eu acredito nisso. Agora, a ideia não é você só ter o autodidatismo, é você ganhar experiência. Por isso que geralmente a galera fala, né? Irmão, cria aí um projeto teu, cria aí um projeto, né, em que você vai fazer um crudezinho, porque no começo da tua carreira isso faz muito sentido. Cria uma tela web, cria alguma coisa com React, cria alguma coisa com Java, cria alguma coisa com Python, porque isso daí vai começar a te dar experiência e você vai demonstrar isso. Entende? Essa é a ideia. Pai, não vai que sai colando por aí de qualquer bootcamp. Faça o teu, que aí tu vai ganhar pra caramba. Mas e work-life balance, e eu quero ter uma vida balanceada, eu só quero fazer minha faculdade, eu Meu só amigo. quero conseguir um empreguinho de boas, eu só quero isso. Gente, eu tô falando aqui do que eu tô vendo do mercado. Se você não se destacar, você não vai conseguir, tá? Se você não quer ter autonomia, se você não quer ser autodidata, se você não consegue estudar fora do horário de faculdade, se você não consegue estudar por conta própria, essa área não é pra você. Não vai dar certo, não vai dar certo, tá? Se você não tem curiosidade, capacidade de sentar e tocar um projeto sem supervisão, desiste. Sério mesmo, desiste. Ou então, senta e vai estudar pra concurso público, mas sinceramente, pra estudar pra concurso público, você ainda precisa de certa forma ser autodidata, né? Então, desiste, sério. Se você não se acha. Cara, assim, isso é interessante porque às vezes eu acho que até algumas pessoas que são programadores se dariam muito melhor em outras áreas. Só que vamos falar de uma coisa aqui, esse negócio, né, que o Galego tava falando, o work-life balance, né? Eu quero ter as minhas horinhas ali de trabalho, depois, irmão, aqui, ó, tô relaxado, tô tranquilão, não quero mais saber, é bebidinha, é festinha, é FPS. Cara, olha só, vamos lançar a verdade aqui. Vamos falar direto e reto aqui, olha, com você que tá me assistindo. Cara, se você tá começando, se você tá entrando nesse mundo de programação, é exatamente nesse período que você tem que ficar a maior quantidade de horas o possível programando por você mesmo. Rafa, eu tô fazendo trabalho e não tô recebendo nada. Eu só programo se eu receber alguma coisa. Meu amigo, olha só. Antes de eu entrar como estagiário, eu chegava em casa depois do estágio, até mesmo com o Dev Júnior. Dev Júnior fazia isso muito também. Cara, eu programava papo de 6 horas a mais.
papo de 7 horas a mais. Eu ficava madrugada programando. E por que eu fazia isso? É porque era necessário? De certo modo, sim. Mas é porque eu gostava, eu queria saber mais daquilo dali, porque com certeza eu já sabia que eu estava num mercado bastante desafiador. Então eu lembro que eu ficava, por exemplo, à madrugada fazendo um projetinho que eu queria fazer. Eu fazia muitos sistemas, né, para mexer, por exemplo, com um banco NoSQL, com alguma coisa da AWS que era nova, com Docker que eu estava descobrindo o que era. Então eu pegava muito projeto para tentar entender as techs ali que eu queria mexer. E aí, cara, era papo de varar madrugada. Nossa, no começo, cara, eu programava pra caramba. E não tinha IA para ajudar, era ficar pegando ali o que dava, né? Pesquisar em Stack Overflow e ter, né, essa skill de conseguir pesquisar a resposta que eu precisava. Porque depois de um tempo você vai se acostumando a programar. A galera hoje, cara, assim, olha, IA é uma benção, mas também é uma maldição. A galera não quer se acostumar a entender código, a ler código, a fazer, a saber o que está ali por trás. A galera não quer saber o que tem por trás, né, de ferramentas e tudo mais. E aí fica difícil, porque com certeza eu sei que tem uma rapaziada que faz a mesma coisa que eu fiz no passado, que fica horas programando para simplesmente saber mais e conseguir chegar, né, bem mais competitivo nesse mercado. Então, assim, nesse ponto eu concordo muito com o Galego, mas eu não acho que é autonomia e autodidatismo, eu acho que é experiência bruta mesmo. Você acha capaz de desenvolver autonomia e de ser autodidata, essa área não é pra você, simples assim. E eu não tô falando aqui, isso aqui não é um demérito, tá? Não é um demérito nem nada. É que autonomia e autodidatismo para a área de desenvolvimento de software são tão pré-requisitos quanto um cirurgião conseguir ver sangue e não desmaiar. Tipo, não é demérito, é de perfil da pessoa, é do que ela quer pra vida dela, de como ela envisiona a carreira dela. Se você não vê que parte da sua carreira é estar frequentemente se atualizando, às vezes utilizando horário fora do horário de trabalho para se aprimorar, essa carreira não vai ser muito boa para você. Não Lógico, vai. conforme você avança na carreira, tá? Você precisa apresentar menos disso, isso é fato. Hoje eu tô numa posição bem sênior, se eu ficar 4 anos sem estudar, eu ainda consigo de boa manter minha carreira, tá? Então, essa necessidade, ela cai um pouco conforme Calma, você não. avança na carreira. Mas no início... Não, 4 anos é muito, cara. 4 anos você não consegue de jeito nenhum. Olha só, o que acontece? Eu vou trazer outro desenho aqui para a gente conversar melhor também, né? Calma lá, a gente já volta aqui no galego, mas calma. Vamos trocar essa ideia aqui, ó. Galera, é o seguinte, mais um gráficozinho que eu quero mostrar aqui, né? Esse daqui vai ser interessante da gente falar. Só que ele é o seguinte, olha, conhecimento tech por tempo, pelo tempo, né? Como que funciona uma coisa dessas? Olha só, quando você é iniciantezinho, júniorzinho, tá começando a tua trajetória, tudo para você é novo. Então, o conhecimento tech, ele vai ser bem grande no começo, tá? Tudo para você vai ser coisa nova. Banco de dados, APIs, você mexer com coisas do tipo. Só que, à medida em que o tempo vai indo, você meio que vai diminuindo a inclinação dessa reta. Você vai diminuindo. Vai chegar um momento em que você vai já ser um sênior, e eu vou pular para essa parte aqui, ó, diminuindo, diminuindo, que você vai já ser uma pessoa um pouco mais sênior. E o que acontece? O conhecimento que você vai tendo, né, ele vai assim diminuindo um pouquinho, né? Ele não vai ser tão acentuado o quanto que foi há um tempo atrás, né? E por que isso daqui acontece? Porque agora, para você pegar novos conteúdos, você vai ter que, cara, entrar não mais no raso, você vai ter que pegar um aprofundamento bacana. Só que vai existir períodos em que você vai ter, sim, que ter um pico, né, de conhecimento técnico. Por quê? Porque o mercado vai te pedir para isso. Então isso aqui é, por exemplo, teve uma alteração, né, no teu portfólio, você vai ter que aprender uma outra linguagem. Ou então, por exemplo, teve agora esse boom das IAs e você teve que estudar IA. Ou então uma cloud nova, você foi estudar uma cloud nova. Então acontece muito isso. Só que o padrão é você, ao longo do tempo, ir pegar menos e menos conhecimento, porque agora você vai ter que ir muito a fundo, né, das matérias para você pegar alguma coisa nova.
Então, esse daqui é o padrão depois de um tempo, né? Por isso que geralmente sêniores eles dão mais ao privilégio, né, de não estar estudando tanto assim. Um júnior, por exemplo, ele precisa, por necessidade, ver muito mais matéria no começo. É por isso que o começo, né, o do desenvolvedor júnior é um pouco mais concorrido, sim. Ele precisa pegar uma bagagem natural que é, por exemplo, né, uma certa linha de conhecimento que ele tem que ter para se tornar competitivo. Isso aqui é assim, tá? É isso aqui que eu tô te mostrando. Sêniors, geralmente, eles dão um pouco mais, né, de tranquilidade. Até porque o cara já tá começando a ficar mais velho, tá com família, tá com... Então, assim, as obrigações também ficam difíceis. Agora, para um molecote, ele consegue sim ganhar mais tempo, né? E para ele se tornar mais competitivo, ele tem sim que acabar pegando, num período curto de tempo, muito conhecimento. Tô errado com isso aqui? Eu acho que não. Isso aqui é necessário, Continua imprescindível. aí, Porque é o galera. seguinte, a parte mais difícil aqui vai ser isso daqui, ó. Vai ser o mercado desafiador. Vai ser você conseguir fazer a transição da faculdade para um emprego júnior. Você não vai conseguir esse primeiro emprego sem você ter aqui experiência. Pô, galego, eu não consigo experiência sem emprego, eu não consigo emprego sem experiência. Correto, exatamente. Esse é o catch-22, né? Esse é a dificuldade, esse é o problema. Você não consegue experiência sem emprego. Catch-22, mas agora eu concordo com ele. Agora eu concordo sim com o que esse homem está falando. Você não consegue emprego sem experiência. Então, precisa do hack, precisa fazer experiência por conta própria. E é aí que vai entrar o seu autodidatismo e a sua autonomia. Ninguém vai te contratar sem experiência. No mercado de hoje, isso não vai acontecer. O seu principal foco vai ser conseguir essa experiência. Se você tá na faculdade, você, cara, precisa conseguir estágio. Precisa conseguir urgentemente estágio ou um emprego de dev júnior. E pra você se destacar, pra conseguir esse estágio ou esse emprego de dev júnior, você vai precisar aprender coisas que são demandadas no mercado. Eu lembro, no meu ano de faculdade, cara, na minha faculdade, eu aprendi um monte de tecnologia. Eu aprendi um tal de Java Bean, eu aprendi Java Servlets. Sabe o que eu não aprendi? Eu não aprendi React. Eu nunca trabalhei numa empresa que utilizasse essas coisas aqui. E em todas as empresas que eu trabalhei, eu acho que tá, literalmente todas as empresas que eu trabalhei utilizavam React. Eu não aprendi. Irmão, meu Deus do céu, cara, eu aprendi Applets, não usei pra nada. Eu aprendi Java Swing, não aprendi, não usei pra nada. Aprendi JavaFX, não usei pra nada. Cara, eu já aprendi MATLAB, Octave, LabVIEW, R até vai. Eu não precisou de nada, nada, absolutamente nada. Não aprendi na faculdade. Você vai ter que aprender por conta própria, pelo seu próprio autodidatismo, você vai ter que aprender tecnologias demandadas. E ao aprender tecnologias demandadas, ao criar projetos com tecnologias demandadas, é assim que você vai autoforjar a sua própria experiência, que vai permitir que você consiga um estágio ou um emprego júnior, para você começar o flywheel, né? Começar a pedalar um pouco na sua carreira. Vamos lá, olha, vamos terminar, vou trazer mais um gráficozinho nosso aqui, o galego tá desenhando, eu tô desenhando e fica nesse negócio aqui, cada um aqui é artista, mas vou trazer a última e isso aqui é extremamente necessário. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, esse aqui é você, né, esse aqui é você vai cursar alguma coisa, né, de ciência da computação. E aí, vamos lá, você tem os seus anos aqui, olha, de faculdade, né? Eu vou definir só 4 anos. Eu sei que em alguns outros lugares é 5, é até mais, mas vamos deixar aqui 4. Vou tirar essas brincadeiras aqui. Vamos lá, olha, como é que você tem que dividir o teu tempo em si? Quando você fala do seu primeiro ano, eu vou separar aqui entre o primeiro e o segundo semestre. No primeiro semestre, ele é geralmente o que o povo mais fica com medo, né? Mais tenta se acostumar. Até mesmo por causa das matérias de cálculo, de física, você vai ter, às vezes, né, uma matemática muito forte aqui, né? Então, aqui eu já falo para você, cara, se entenda com o curso, tenta entender como é que ele é, veja se você gosta de verdade, fica tranquilo. Aqui, ó, do segundo semestre para frente, tu vai fazer o seguinte: tu vai estudar programação. E agora eu tenho que falar, não é estudar o curso em si. Você vai pegar alguma outra ferramenta que está por aí, algum outro cursinho que está por aí e vai estudar isso, né? Então assim, eu quero me tornar um dev Java, vai estudar Java aqui. Eu quero me tornar um dev C Sharp, vai estudar C Sharp.NET aqui. Quero estudar Python, quero mexer com dados, vai começar aqui, ó, é aqui. Depois do começo do segundo semestre, do primeiro ano, você começa
E aí, vai estudando, pega a base, entende tudo sobre, por exemplo, algoritmos, estrutura de dados, entende um pouco sobre o que é uma API, sobre banco de dados, sobre essas coisas, vai se inteirando. Mais ou menos aqui, olha, no final do seu segundo ano, vou até dar uma diferença aqui, olha, para cá, você já pensa num estágio. Você pensa no estágio. E assim, eu digo isso já com esse ano aqui, olha, de estudo e criar projetos. Você tem que fazer isso. Você tem que criar projeto para falar que você tem um portfólio que você sabe programar. Porque a galera, às vezes, né, para estagiário e desenvolvedor júnior, isso pesa mais. E aqui, olha, vamos supor aqui, olha, no meio do seu quarto período, né, no meio do seu segundo ano aqui, começa a ver estágio. Isso vai demorar, tá? Eu já tô te falando de antemão, isso vai demorar. Vai demorar, pã, tu pega estágio aqui, vamos lá, ficou um ano para eu pegar estágio. É um período, cara, olha só, de coração, sinta-se abraçado, mas um ano procurando estágio, em alguns casos é sim normal. Se você tiver isso, fica tranquilo que você vai conseguir se formar tranquilamente sendo uma pessoa já com experiência no mercado. Você já vai ter construído isso daqui tudo, cara. Você já vai ter isso daqui tudo, olha só, de experiência, né? Para você, na verdade, é isso daqui tudo contando, né, 6 meses de estágio. Você já vai ter uma bagagem legal. Então você já vai sair diferenciado. Essa é a ideia. Essa é a ideia que você tem que ter, cara. Então, essa parte vermelha aqui é o que a galera fala que você tem que fazer o teu corre para estudar programação além da faculdade. E nesse caso aqui, o quão mais cedo, né, você conseguir pegar e estudar essas matérias, melhor para você no futuro. E eu falo isso de coração. Eu dei sorte porque eu entrei numa faculdade no passado que tinha muitos programas, né, extracurriculares e tudo mais, e eu acabei pegando, né, esses extracurriculares e fazendo ali, né, as minhas experiências. Tanto que quando eu entrei no estágio, o que caiu foi exatamente uma prova com, né, essas programações extracurriculares que eu tinha. Então, assim, essa daqui é a ideia. E se você está fazendo, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, que tem nada mais nada menos que 2 anos, irmão, você começa a estudar programação de uma maneira pesada no dia zero, no dia antes de você pisar na faculdade, por exemplo, né, fazer uma FIAP, né, análise de desenvolvimento de sistemas. Cara, no dia zero, zero, aqui ó, tu vai começar a estudar. Sem sacanagem, sem sacanagem. Porque depois disso, cara, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, né, em questão de tempo. Se você tem 2 anos aqui, você vai ter que encurtar isso daqui muito, o máximo possível. Então, é isso daqui. Cara, era isso que eu queria falar, né? Não vou voltar aqui no galego, não. Vou deixar o galego aqui continuando a falar, mas eu acho que a gente tá batendo sim nas ideias, tá? A gente tá batendo, mas é isso daqui. Eu acho que tem que ter esse entendimento de tempo. Bom, eu não acho que eu tô errado, mas é isso.